Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez. Estamos aí na lição de número 7, nesse trimestre que nós estamos tratando sobre o tabernáculo. Hoje nós trataremos sobre o lugar santo, onde o texto áudio vai nos dizer, em Hebreus capítulo 9, e versículo 2, porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, o que se chama santuário. A leitura bíblica em classe está baseada no livro do Êxodo, capítulo de número 25, versículo 23, o 30 e o 31. Depois, um pouquinho adiante, capítulo 26, o versículo de número 31, depois o versículo 37, e depois capítulo 30, versículo 1, versículo 6 e o versículo 8. Como nós já vemos estudando esse trimestre, queridos irmãos, sobre o tabernáculo, algo que vislumbrava, nos falava, antecipava o que seria a obra redentora de Cristo. Hoje nós vamos tratar de algo específico do tabernáculo, que era o lugar santo. Nesse lugar santo era onde os sacerdotes faziam todo o serviço, depois de haver passado pela mesa, passado pelo altar do holocausto, estavam ali no lugar santo. E hoje nós vamos aprender, dentro da palavra de Deus, junto com o nosso autor da lição, que o tempo passou. Hoje a maneira em que Cristo trabalha em nós é diferente, mas a reverência e a separação no ato de servir ao Senhor, no ato de se fazer as coisas para Deus, continua a mesma. E nós já temos visto desde das primeiras lições, e vamos recapitular, que o santuário, o altar e o tabernáculo, eles simbolizavam o momento ou a oportunidade do povo de Israel manter comunhão com Deus. Deus passa agora a habitar no meio deles. E quando nós olhamos aqui a figura do tabernáculo, nós já temos passado que são a medida ali de 45 de fundo, 22,5 de frente, 22 de fundo, quer dizer, comprimento 45, de largura 22,5. Então, ali dentro nós tínhamos na entrada já o altar do sacrifício, a pia, aí vinha propriamente a tenda ali, que seriam 13,5 metros de comprimento por 4,5 de largura. O Santo dos Santos era um quadrado, 4,5 por 4,5, sobrava daí o restante aqui de 9 por 4,5, que seria essa parte que nós estamos falando hoje, onde os sacerdotes tinham ali o ofício, em prol deles e em prol do povo. O interessante de nós colocarmos, e para você que é o professor, ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que vai dizer ali que acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário ou o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Isso é uma pergunta. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o santuário, como simbologia, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Essa figura que estava lá, dentro do santo e dos santos, vai passar a estar dentro de nós. Deus já não vai mais estar se movendo como o povo no deserto, nem estando num templo fixo quando em Jerusalém, mas ele vai estar agora habitando no nosso corpo. E o interessante é que aqui o apóstolo Paulo fala aos coríntios que o corpo também faz parte da vida espiritual. Até se você ler um pouco antes, ele fala lá, qualquer pecado que não seja a prostituição tem um tratamento diferente, mas aquele que se junta com a meretriz peca contra o corpo, por isso se torna pior a situação. Então, medite, coloque para a sua classe, traga para os seus alunos a importância
de não só pensar em servir a Deus com a alma, com o intelecto, né, com o coração, mas também com o corpo. O corpo não pode servir para a prostituição. É um lugar santo onde vai ter ali a mesa, vai ter o candelabro, vai ter o altar de incenso, que nós vamos passar o significado, e aí você percebe que tudo isso só poderia estar ali porque era santificado, era separado. Agora imagina você, né, como um cidadão do céu, um representante dele na terra, um embaixador de Cristo. Como você se porta? Qual é o tipo de vestimenta que você tem? Não estou falando de costume, eu estou falando de modéstia, estou falando do pecado da lascívia, que é quando você expõe o seu corpo para atrair o sexo oposto, tanto homem quanto mulher. Isso quer dizer, você seduz alguém pela forma de você se vestir. Ainda que você não queira praticar o pecado, mas você está conduzindo a outra pessoa ao pecado. Uma roupa extremamente apertada, a vácuo, né? Uma roupa que apareça partes do seu corpo que são sedutoras. Uma roupa extremamente curta. Isso não é se vestir com modéstia. Não é tratar o corpo como o templo do Espírito Santo. E o importante, o pastor Luciano, é que aqui vai dizer que agora tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. É interessante quando nós olhamos que parece que nessa nossa vida moderna, cada um pensa que é dono de si próprio. Né? Constantemente você diz, eu quero ser feliz. Eu quero me realizar, eu quero cumprir os meus sonhos. Deus não está nos planos. Quer dizer, ele quer chegar no objetivo e Deus é o meio, não é o fim. Então ele acaba se utilizando de Deus para chegar lá. E aqui nós vamos ver que o lugar de servir a Deus é um lugar chamado santo. Irmãos, e o importante é que essa parte interna, o lugar santo, tinha um caráter bem particular e era um lugar especial, de privilégio, e com exclusividade para o serviço dos sacerdotes diante de Deus. O povo não tinha acesso, mas o sacerdote tinha acesso. E o principal significado desse lugar particular, desse lugar reservado, é que nós também somos reservados para Deus. É por isso que quando você toma uma atitude de aceitar a Jesus, quando você toma a iniciativa de se converter a Cristo, você começa a entender que o seu viver, o seu caminhar, o seu corpo, passa a ser um lugar particular da operação de Deus. E com as novas ministrações que ouvimos, pensamentos variados, tentam nos desviar desse foco. Que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus hiperbondoso e que ele aceita de qualquer maneira, sendo que não. Sendo que desde o tabernáculo Deus já vem nos ensinando. Meu é meu, eu não divido. É algo muito interessante para mim durante todo esse trimestre. Eu sempre tenho procurado focar o quê? Que Deus, em todo esse trimestre nós aprendemos que Deus não negocia sua santidade. Então é algo que é para nós revermos, você rever com o seu aluno. Então o lugar de serviço e adoração era aquele lugar particular onde o sacerdote estava. Depois o propósito, né, do lugar santo estava ali o quê? Explícita, de maneira bem real, a santidade de Deus. Porque para que o sacerdote chegasse lá, ele tinha já passado, a gente foca nisso, pela pia, tinha se lavado, já tinha oferecido sacrifício ao Senhor. Então é algo interessante que nós não podemos esquecer. Quando fala-se de água, fala-se da palavra. O meu lavar é constante. Quando fala-se de altar aqui, do holocausto que ele oferecia, é interessante que a nossa vida agora deva ser oferecida a Deus como um holocausto de maneira constante, que contextualizando para o seu aluno, para nós, hoje nós nos oferecemos como um altar. Tem até um hino muito interessante da harpa cristã de número 5, espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Né?
Então ali o autor vai dizer que eu tudo a Deus consagro. Em Cristo, o vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem me queimar. E é interessante, irmãos, que nós é que somos esse sacrifício. E aí vamos voltar. O cordeiro não podia ter mancha. Não podia ser aleijado. Ele não podia ter nenhum tipo de defeito. Ele era perfeito. E ele também não tinha reclamação. O cordeiro não chegava lá reclamando, não vai me matar, não vai me cortar. Esse sacerdote aqui eu não aceito, aquele lá também não. Quem trazia também não, eu escolho o sacerdote fulano lá. Aquele lá que eu quero que mate o meu animal. É ele que vai oferecer para mim o sacrifício. E hoje, por vezes, não, hoje é o pastor Luciano vai pregar, não vou. Ah, não, mas é o Sérgio que vai. Oh, glória a Deus, o Sérgio eu gosto. E aí, irmão, nós vamos perdendo o principal, que é a essência. Nós somos o sacrifício. E prova de que Deus recebe é quando o fogo de Deus cai. Mas quando o fogo de Deus cai, nós só falando de quando nós quebramos as cadeiras, corremos em cima dos bancos, quebramos o púlpito, fazemos aquele barulhão, e no culto seguinte alguém fala, como é que foi o culto? Mistério. Aí um culto que não prestou. Que é um culto que é mistério, é um culto inválido. O culto, para ser bom, tem que ser racional. Aí dá para você mais ou menos imaginar o que é, né, essa vida de comunhão. Não é uma vida de loucura e nem de fora do raciocínio. Por isso o Romanos vai dizer um culto racional. Essa coisa de ficar, né, como diz o pastor Luciano, em mistério e anda para lá e para cá e chega no final, o que Deus falou com você, você não sabe? Pense bem, né? Nós devemos estar alicerçados na palavra. Então nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, aonde vai falar sobre as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Pois bem, meus irmãos, estamos aí no segundo tópico da nossa lição, as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. E é interessante a gente parar para observar, né, que havia ali os móveis, né, que estavam dentro ali do lugar santo, e eles ficavam no centro do lugar santo, de frente para o véu, que dava para o lugar santíssimo. Primeiro a gente a observar é o castiçal, o candelabro, o candeeiro, de acordo com o que você queira falar, a sua tradução, cada tradução bíblica vai trazer. Eu tenho várias, uma fala castiçal, outra fala candelabro, outra vai falar candeeiro. Mas a ordem aí não altera. O que altera é o quê? Que tinham 7 lâmpadas, uma no meio central, 3 de cada lado, né? E interessante que é outro algo no tabernáculo que não tinha medida. E aí nós vamos tirar uma grande lição para o nosso dia a dia. Não há uma medida para que eu possa brilhar. Não há uma medida para que eu possa transparecer Cristo. Por isso que Jesus vai dizer aos discípulos, no capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele diz, olha, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E ele disse, olha, assim resplandeça a vossa luz. Eu acho muito interessante, porque aqui Jesus não fala, a minha luz vai resplandecer em vocês. Ele fala, não, assim resplandeça a vossa luz. Aí traz para nós, chama a nós essa responsabilidade. Então, o castiçal sou eu. Sim, porque quando Cristo habita em nós, essa luz procede de dentro para fora, né? E é isso aí que nós hoje estamos precisando, nós como igreja do Senhor Jesus, precisando rever conceitos. Porque quantas vezes eu sou um agente secreto de Deus lá na firma que eu trabalho. As pessoas às vezes até se surpreendem quando te vê com a Bíblia na mão. Você é crente? Não sabia. Mas, irmão, mas como que a luz estava onde? Ela estava guardada onde? Por isso que Jesus falou, você não esconde uma cidade edificada. E Jesus falou também, você não pega uma candeia e coloca debaixo da cama. Se você colocar ela debaixo da cama, ela não vai clarear. Se colocar ela no velador, no lugar alto, para que traga claridade. E a função primordial da igreja, principalmente, irmãos, nós professores, nós obreiros da casa do Senhor, que vamos ser aqueles que vamos passar para os alunos essa lição, esse mundo está corrompido, o mundo está aí de uma maneira... cada dia a promiscuidade aumentando, de maneira assim assustadora, que coisas que na minha infância eram absurdas,
hoje são comuns, e se você demonstrar para alguma classe de pessoa que acha absurdo, você é até criticado, mas nós somos luz e nós temos que brilhar agora. Eu amo muito andar de avião à noite. Eu gosto da noite, para viajar de avião, e também gosto da janela. Porque lá de cima eu fico observando as cidades. Andando no chão, você não percebe projeto. Você não percebe os cortes. Você não percebe estradas. Agora, quando a gente está sobrevoando à noite, eu fico admirado tanto bem projetados são as cidades. Né? Você consegue perceber praças, contornos, avenidas, ruas, quadrados, mas por causa de alguma coisa que você consegue perceber. Não é pelo projeto, é pela luz. Aquela luz, aquelas lâmpadas lá da iluminação pública das casas também, te direciona. Aí você consegue ter a dimensão do tamanho que é o lugar. Então, quer dizer o que, irmãos? Ao longe nós somos observados. E como eu de longe consigo perceber, a gente de tanto viajar, a gente já percebe sobre qual cidade está passando. As pessoas precisam olhar para nós e nos ter como referência. No mar tem lá, no mar sempre em algum lugar vai ter um farol. E no mundo, nós agora o tabernáculo, nós somos o tabernáculo, nós também somos o castiçal. Nós produzimos luz, nós temos que produzir essa luz através de Cristo. Aí para nós produzirmos essa luz, nós nos tornamos referência. E as pessoas não vão se perder porque nós somos a referência. E aí vem a segunda mobília, né? O segundo utensílio do santo. O primeiro já foi falado do pastor Luciano, muito bem falado, não precisamos nem mais retocar nada. Vai falar sobre a mesa com os pães da proposição ou da presença, né? Dependendo da tradução, você tem aí ou presença ou proposição. E é a mesma a colocar aqui, a parte interessante, que era uma mesa não muito grande, ela tinha 90 centímetros de comprimento, tinha 45 de largura e tinha 70 centímetros de altura, né? Ali eles eram colocados ali duas pilhas de pão, ou algumas traduções já falar sobre bolo, né? Porque para nós, quando fala de pão, nós já pensamos nesse pão fermentado, esse pão fofinho, né? Ou bolo assim, mas para eles não era fermentado, e o tipo de pão é diferente do nosso. Ali também tinha, juntamente com essa mesa, tinha as colheres, também tinha a tigela, tinha o vaso, né? Tinha outros utensílios que não é falado aqui, mas depois você pode ler aí na complementação. E o interessante é que esses pães eram feitos da melhor farinha, da flor da farinha. Era o melhor. Era uma forma de gratidão a Deus e também uma forma de representar que Deus supre as nossas necessidades. Perceba que não poderia faltar pão. O sacerdote, eles só poderiam comer uma vez por semana, ou salvaguarde quando alguém tinha fome, que foi o caso de Davi, né, que quando vai ter com os sacerdotes, eles estavam com muita fome e eles retiram aquele pão lá. Mas só quem comia eram os sacerdotes. E quando você percebe aqui, o pão, ele vai simbolizar a palavra de Deus. Jesus, ele mesmo evoca para si essa parte, eu sou o pão da vida, né? Eu sou o alimento que sacia a alma do ser humano. E ele, certa feita, ele repreende a multidão que já tinha experimentado a multiplicação dos pães e retorna para que Cristo multiplique novamente. E Jesus repreende-se, não busquei somente o alimento dessa terra. Não busquei somente aquilo que é desse mundo, porque isso perece, é um pão que perece, é um pão que ele tem a sua finalidade, mas ele perde o seu valor. Agora, a palavra não. E quando você olha aqui, e é bom e interessante colocar para a igreja e para todos os membros, né, os seus alunos, a importância de não faltar palavra, de não faltar pão nas reuniões. Nós temos percebido um movimento muito forte entre o meio evangélico, a ênfase aos hinos. Às vezes se paga um dinheiro caro para um cantor profissional. A pessoa canta muito bem, bem afinado, tem um instrumental,
apaga a luz, bota facho de luz e faz um monte de coisa. Aí vem o teatro, ou os anjos lá ficam lá na frente fazendo aquela coisa, ou vem um jogral, né, e faz aí faz a apresentação, aí faz isso, faz aquilo, faz... Quando você olha assim, opa, o horário. A palavra fica lá para o final. E quando a palavra tem um pouco espaço, por vezes ainda nós temos aquele pão que não é da pura farinha, não é aquele da melhor farinha. É o indivíduo que está ali não para transmitir o que a Bíblia diz, mas o que ele quer falar. Ou ele quer conquistar a multidão para ele receber o salário dele, ser convidado para ir para outro lugar, para vender o pão dele, para vender o pão dele. Você está entendendo? A palavra de Deus, ela tem que ser lida, analisada. Nós temos uma Bíblia que ela foi escrita com um propósito, para alimentar. Aí você pega o texto sagrado, como eu já vejo muito, talvez você também tenha visto, e se você faz assim, procure corrigir-se, lê o texto, fala sobre porta, você fecha a Bíblia, às vezes não lê nem o texto inteiro, lê só um versículo. Tem até preguiça de ler o texto todo. Parece que não pode ler 10, 20 versículos, tem que ler um versículo só, às vezes até só a parte B, ou às vezes só uma palavra. E aí daquela palavra a pessoa vai para norte, sul, leste, oeste, vai para o céu, vai para o espaço, vai para o mar, e o texto que fundamentou a palavra não é tocado. Então está na hora de nós valorizarmos a palavra. Se os autores foram os inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia vai dizer que toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, corrigir e instruir todo homem de Deus para que ele possa estar alicerçado, não saia do texto, fique no texto. Por isso eu gosto de mensagem positiva, né? Porque você não usa o texto como pretexto. Você usa o texto para trazer a mensagem de Deus. Então se aprofunde no conhecimento da palavra. Veja para quem foi escrito, para que foi escrito, quando foi escrito, qual é o princípio que nós podemos aplicar aqui. Por isso hoje nós temos muitos retardados espirituais. Nós temos muitos infantis na fé. Temos pessoas que acreditam no poder dos anjos, no soprar. Parece que a pessoa sopra e o outro cai, ou a pessoa manda trazer lá do Rio Jordão uma água, ou trazer lá do monte não sei o que uma planta, e as pessoas não vê que não está escrito na palavra. Jesus disse para Satanás, tu diz que está escrito, mas eu vou te citar Êxodo, né? Nem só de pão viverá o homem. Jesus cita a palavra. Então, se você não conhece a palavra e você não vive na palavra, quer dizer, está faltando o pão em cima da mesa. Que não falte o pão na tua mesa. Que no teu coração, essa palavra não sirva só para você pegar um versículo bíblico, como tinha as caixinhas de promessa, né? Aí você só pega o que é bom. Quer dizer, as exortações ficam de lado. É só promessa, é só céu, é só riqueza. E a Bíblia ela é completa. Você não pode pegar só, vou ver o que Deus fala comigo, abre a Bíblia e bota o dedo. Irmão, a Bíblia não é um horóscopo, a Bíblia não é uma caixinha de promessa, não é uma roleta russa. A Bíblia é a palavra de Deus que tem um propósito. Então, viva a palavra, aprenda a palavra, ame e obedeça a palavra. Jesus disse que aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Interessante, irmão, só para a gente terminar a questão da mesa dos pães, é que cada pão, presidente irmão Sérgio, ele era grande, ele tinha 2 quilos. Um pão sem fermento para dar 2 quilos é um pão. É um baita de um pão. Então aqui nós temos um outro aprendizado. Eu não posso me apresentar à igreja do Senhor sem ter me alimentado. O sacerdote não trabalhava com fome. Não. O pão estava ali à sua disposição, a água, o vinho, estava tudo ali à sua disposição. Ele era o primeiro. Ele era o primeiro. Agora, irmãos, nós também não podemos, aí para você, professor, você vai assistir o vídeo no sábado às 10 horas da noite para ministrar no domingo de manhã às 9. Você vai ter muito pouca coisa para oferecer. Você tem que vir se antecipando. O pão é grande. Tem uma água ainda para ser bebida. Tem um vinho para ser tomado. Eu não posso ministrar sem alegria. Eu não posso ministrar sem alegria. Também não posso, goela abaixo dos irmãos, colocar... Porque por vezes a igreja não entende o que eu quero falar.
Porque devido à minha rapidez e à falta do conhecimento do assunto, eu não consigo expressar de maneira clara para que os meus alunos entendam. Claro. E você, como professor, você precisa entender o seguinte: não a palavra que o aluno não entenda, a palavra que o professor não conseguiu expressar de maneira que ele compreendesse o que precisava ser dito. Então, o sacerdote estava ali trabalhando, mas o pão estava à disposição. Que eu achei mais interessante, um pão de 2 quilos. Eu pensando, meu Deus, que tamanho de pão é esse? Sem fermento, sem nada, era um baita de um pão. E eles tinham que se alimentar e o pão era trocado. Semanalmente o pão era trocado. Aí fica para nós uma observação, né? Aquela mensagem que eu já escrevi, ela tem 30 anos, 20 anos. Ô, irmão, escreve uma nova. Reveja ela. Agregue alguma coisa. Não carregue, não sou contra, tá, irmãos? Mas aí a pessoa carrega 30, 40 esboços, aí ele olha o clima do culto. Não, esse esboço aqui serve para esse culto. Mas tem dias que ele nem leu aquela palavra. Mesmo que a palavra é viva, ela é viva, a palavra é viva. Mas para ela se tornar viva, ela tem que ser lida, ela tem que ser comida, ela tem que ser observada. Primeiro, eu sempre digo, irmãos, a palavra boa é aquela que enche eu primeiro. Se eu estou bem alimentado, aí a palavra fará efeito nos outros. E vamos passar aí para o altar do incenso. É interessante porque dentro desse tabernáculo, né, do nosso ser, então temos o alimento, nós temos a iluminação, né? Não estamos em trevas, mas estamos na luz. Não vivemos confundidos, mas temos esclarecimento. E o mais importante é que nós conseguimos também esclarecer para os demais, né? É interessante porque quando você anda em trevas, você está perdido. Mas quando você anda na luz, aí você tem o direcionamento. E as pessoas que estão nas trevas precisam conhecer a palavra. E aí vem a questão. Se te pergunto a respeito da palavra, você tem que responder pela palavra. Agora, nesse altar do incenso, não poderia se apagar, né? Ali era uma coisa contínua. Assim como as lâmpadas não poderiam se apagar, essa comunhão tinha que ser contínua. E não poderia vir fogo estranho, como aconteceu com os 2 filhos de Eliezer, eu acho que é, né? De Eleazar ou de Arão? Não. Os filhos de... Me perdoa, mas eu me esqueci. Eu sei que levaram um fogo estranho. Foi os filhos de Eli. Quando o fogo era tirado lá do altar do holocausto. Lá trazia de lá aquele fogo para cá. Eu não sei que tipo de fogo eles trouxeram, mas não era um fogo correto. E aí, você olha aí essas heresias, justamente isso, você olha assim, porque vai simbolizar oração, comunhão, tudo isso, mas você percebe que a igreja tem entrado por um caminho que é essa questão, sopra numa pessoa e ela cai. Eu fico pensando, para que cair? Se Deus já nos chama para levantar, né? Esse ergue o pobre necessitado do monturo, e a pessoa fica lá, não mudou a vida da pessoa, não curou, não libertou, não fez ela sentir a culpa do pecado, não fez ela, no caso, refletir sobre a vida de santidade, não tem efeito. Então, quer dizer, outras pessoas vêm colocando na cabeça das pessoas, como foi falado, um Deus totalmente que não é contra o pecado. Os hinos são voltados para trazer um alento para o coração do ser humano, fazer ele sonhar, desejar, ter sucesso, prosperar. Não que isso não seja, mas o culto é de Deus e para Deus, não é para nós. E nós temos transformado os cultos para o homem, para ele sair de lá se sentindo bem. Ele não vai para se sentir bem na igreja, ele vai para adorar a Deus. Ele vai para entregar o seu sacrifício. Só entrava lá no santuário derramando sangue inocente e sacrificando em favor do pecado. Se lavava a mão para depois entrar. Então, quando você vai à casa de Deus, não é para você sair aliviado, para você sentir arrepio. Não é para você sair, ai, que benção. É para você reconhecer a grandeza de Deus, suplicar pela misericórdia e o perdão dos seus pecados e sair dali consciente que você precisa produzir frutos e levar a mensagem para os aflitos e necessitados. Esse é o nosso papel de igreja. Resplandecer, trazer a paz, a alegria e levar para o povo a mensagem que transforma, que liberta, que faz o ser humano passar a ser uma nova criatura. E isso não vem com língua estranha, isso não vem com pulo, isso não vem com grito, mas vem com uma vida de caráter, com uma vida de separação e uma vida de santificação. E é interessante, mas a questão do cair, eu conversei com uma pessoa uns anos atrás,
pessoa é da minha convivência, como ela é uma pessoa, uma pessoa crente séria, teve um culto que ela caiu. Aí depois eu fui inconformado, né? Porque eu pensei, Curioso. não, eu vou descobrir o que é isso. E aí, irmã fulana, como é que foi? Ela falou, Luciano, para não ficar me enchendo a paciência, eu preferi deitar. Não senti nada, não entendi o porquê. E só caí para poder parar de ficar me empurrando, porque já estava chato. Aí, irmãos, eu fiquei pensando, eu tô com 39, então só que eu sou membro da igreja tem uns 20, mais de 20, para dizer com 12, menos de 20. Aí é interessante. Qual é o propósito? Porque o sacerdote não caía na ministração. Não, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem... Você não vê... Nenhum deles caíram. A questão do altar do incenso é uma coisa muito interessante, que tinha que produzir um cheiro suave que Deus aceitasse o sacrifício. Deus tinha que aceitar o sacrifício e tornar-se propício a desculpar o pecado. Que não era nem perdoar. Deus ia dar uma desculpa por um ano ali, Deus ia ficar sossegado. E aí os nossos cultos? Que incenso ele produz? Que cheiro ele produz? A minha oração. Porque eu já não começo orando. Eu começo fazendo para Deus lamúrias. O Senhor não curou, o Senhor não fez, o dinheiro não veio, quando a não, porta não abriu. quando não tenta ensinar a Deus, né? Porque parece que a única pessoa que tem problema de memória ou sofre de amnésia é Deus. Porque a pessoa vive falando para Deus aquilo que ele já sabe, ensinando a Deus como se resolve os problemas. Aí pega uma lista, tem irmão que você senta perto dele, até bom, eu fico admirado quando ele vai orar, eu conheço alguns, e quando ele ora, 100 versículos para ele é moleza. Eu falo, meu Deus, que maravilha, que mente maravilhosa, isso pode pregar. É que Deus não tem conhecimento da palavra. Né? Então eu fico até com vontade de ir ali, porque aí eu vou decorando junto. E me atrapalha, em vez de me ajudar, me atrapalha. Porque oração é uma conversa sua pessoal. Pensei que era uma pregação. Né? Não é pregação? Não, é uma conversa sua, ela é sua, ela não é repetição. Porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia tem dois seres que conhecem ela, melhor do que nós. Deus, porque a palavra é dele, e o diabo, porque ele conhece. Ele sabe tudo de teologia, de exegese, de hermenêutica, ninguém entende melhor do que ele. Ele dá uma aula para nós, que a gente com a boca aberta. E Deus, então, não se compara, porque dele procede a palavra. Agora, esse altar de incenso, que é o que nós temos que ter, que é o nosso altar, esse é nosso, a nossa oração diária. Eu não estou dizendo, irmão, que você vai orar 2 horas, 3 horas. Irmãos, esse tempo eu não posso te definir. A única coisa que eu posso dizer é que ele não pode faltar. E eu vou falar da minha experiência. Tem dia que eu oro 1h30, 2 horas, e tem dia que eu oro 15 minutos. Pronto. Tu é muito crente, tem dia que eu nem oro. Né? Não, e o presbítero Sérgio? E tem dia que eu não oro nada. Nós temos que ser muito... Eu não posso dizer aqui aos irmãos que eu vou criar para você uma cartilha. Agora, esse altar tem que existir. Agora, também eu não posso passar 30 dias sem me dobrar. É que a oração, como a Bíblia vai recomendar, deveria ser, no caso, sem cessar. É claro que isso... Mas imagina, você está dirigindo, você está em espírito orando. Está ligado. Quer dizer, a oração não é limitada a uma posição física, a um espaço geográfico. Não é porque você vai no monte que a oração vai ser respondida mais rápido porque está mais perto do céu. Não é porque você vai, por exemplo, lá para Jerusalém, que lá a presença de Deus é maior. Jesus ensina isso para a mulher samaritana. Não, onde nós devemos adorar. E aí tem pessoas que acham que... tudo bem, irmãos, eu fui muitas vezes ao monte e não condeno. Eu acho que o importante é assim, ó, é quando você tem comunhão com Deus, a ponto de, aonde quer que você esteja, você ter o prazer de falar com Ele. E a alegria, né? É interessante, irmão Sérgio, que a oração de Jonas então não seria ouvida. É porque estava muito embaixo, ventre, né? Não, ele já estava no ventre de um grande peixe. E vamos imaginar, porque de acordo com os estudos, uma baleia que caberia um ser humano meio que encurvado, ou quase que em pé dentro dela, seria essa cachalote. E ela só nada em águas profundas. Jonas vai falar do fundo do inferno. Mas devia ser mesmo, né? Eu te clamei,
e o Senhor me ouviu. É. Então, onde Jonas clama, dentro, irmãos, o cheiro não quero nem imaginar. É. A quantidade de ácido, eu não quero nem imaginar o que ela tinha lá dentro. Que ele chega a usar. Claridade não tinha, porque ele fala do fundo do inferno, a minha alma te clamou e o Senhor me ouviu. Então vamos imaginar então que agora para Deus me ouvir mais rápido e me tirar mais rápido da situação, tem que procurar um jeito aí, aqui em Santa Catarina, não tem que ir lá para Imbituba, arrumar um jeito, uma baleia daquela topa, a gente fazer uma parceria para ela me engolir, ela me levar lá embaixo, orar e Deus me ouvir. Então, irmãos, dizer bem os irmãos, não sou contra quem ora no monte, já fui várias vezes, quando às vezes os irmãos me convidam, às vezes eles estão lá na campanha, me convidam para pregar, depois eu até arrependo um pouquinho, né, que me convidou, porque aí o Luciano não vai falar o que eles querem, mas eles não me convidam de bobo. Mas eu vou lá, prego a palavra. Eles já sabem, ele vai vir e vai pregar a palavra, não vai falar o que nós queremos. Porque eu procuro mostrar o que, irmãos? Deus me ouve lá no sopé do monte, Deus me ouve no alto do monte, Deus me ouve lá no vale. Tanto é que a Bíblia fala, Deus não é Deus só dos montes, ele é Deus dos vales também. E a questão do sincretismo religioso, a questão do misticismo, chega ao ponto que as pessoas fazem papeizinhos de oração e vão queimar no monte lá. Olha, irmão, nós temos uma campanha agora, juntamos os nomes de todos os pedidos de oração e coisa, e aí vão para o monte para queimar. São coisas assim que a Bíblia não dá respaldo, não aí tem... O altar é diferente, aqui o altar é pessoal. E outra coisa, por vezes, talvez o presbítero Sérgio não, mas você, professor que está nos vendo, por vezes, talvez, com a sua experiência que eu vou falar, por vezes a gente chega lá no monte, no mesmo lado que nós estamos orando, tem alguém fazendo despacho do outro lado. Aí, se você fizer bem uma análise, você deveria estar na congregação, buscando ao Senhor na congregação, porque um está fazendo despacho, o outro está clamando Jesus, aí você não sabe bem se repreende o espírito maligno do cara que está lá fazendo despacho, se clama Jesus, como é que desce aqui. Então, irmãos, nada. Aqui, esse altar é o nosso altar pessoal. E a recomendação de Cristo é o nosso quarto. Aí o presbítero Sérgio fechou. Aí eu não posso, aí como dizia o meu falecido pai, não dá nem para render. Não. E tu, quando orares, entra no teu quarto. Intimidade. Fecha a porta. Não manda nem você chamar ninguém. Fecha a porta sobre ti. E ora ao teu pai em secreto. Então, não é para me chamar ninguém. É para me orar em secreto. E Deus não ouve, Deus vê. Aí fala assim, e o teu pai que tudo vê, ele vai te recompensar. Então não são nossas palavras, é a atitude do nosso coração. É isso aí. Mas o irmão quer subir no monte, irmão, suba. Mas não suba com a expectativa. Aqui no monte a resposta vem. Não. Você está dirigindo o seu carro, irmão, de repente, como o canal está aberto, você está lá sentindo a presença de Deus, você fala com Deus, é aquela ali que Deus responde. E lembra de orar pelo pastor Luciano e o irmão Sérgio. Sempre. Pode colocar o nosso nome lá. Então, não precisa queimar, não, mas o nosso nome você pode colocar. Então nós vamos para a última parte, que é o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Muito bem, meus irmãos, então nós estamos aí no último ponto, a terceira parte, o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Então nós temos ali o primeiro véu, né, que vai dar acesso ao santo, ao lugar santo, e depois o outro véu que vai dar lugar ao santo dos santos, né, onde vai estar a Arca da Aliança. E interessante notar que no primeiro véu, com as 4 cores, né, o azul simbolizando o céu, a púrpura simbolizando a realeza, o carmesim simbolizando o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois o branco, a pureza e santificação. Aí no segundo era decorado com os querubins, a figura que está diante do altar do Senhor, que não ousam olhar a Deus devido à sua santidade. Veja que quando nós estamos na revelação de Isaías vai ver, né, os querubins diante do altar do Senhor, com 2 cobre o rosto, com 2 voam e com 2 cobre os pés. Toda nessa simbologia. E nós estávamos comentando aqui que nessa simbologia também nós tínhamos o que?
o Monte Sinai, onde foi dado a lei de Deus, isso é bom para você colocar para o seu aluno, havia uma separação. Havia o cume do monte que só foi alcançado por Moisés, depois da aliança, aí o povo teve direito de subir. Né? Teve direito de subir também, para ter a visão melhor e mais ampla das promessas de Deus. Mas antes da lei do Sinai, que simboliza esse momento, era o cume do monte, aí tinha o sopé do monte e fora do monte ali, que era separado. Então seria o átrio, aí o santo e o santo dos santos. Deus, quando está no deserto com eles, o povo habitava em tenda, ele pediu um tabernáculo móvel. Então, aonde o povo ia, carregava o tabernáculo. Quando vão para Jerusalém e eles começam a habitar em casas, Deus também requer um templo físico, né, mais bem ornamentado. E depois, com Cristo cumprindo a promessa lá de Gênesis, para esmagar a cabeça da serpente, vai dizer que nós agora somos o templo do Espírito Santo. E ali, como era limitado, Deus disse para Moisés, Moisés, esse povo não pode chegar no sopé da montanha, não pode chegar no lugar santo, assim como não podia entrar também na tenda. Faça uma cerca, faça uma divisão para que eu não fulmine esse povo, para que eu não tire a vida deles. Porque simbolizava justamente a santidade. E nisso é interessante notar, é essa questão de Deus como a figura mais excelente, aquilo que é santo, aquilo que leva em conta os mínimos detalhes. Todo o tabernáculo foi construído sob a orientação de Deus. As cores, os materiais, as peças nos seus devidos lugares, nada daquilo do átrio ou do pátio ou qualquer peça foi colocado sem orientação de Deus. Então Deus é detalhista. Não tenha Deus como uma figura que não vê detalhes. Ah, Deus não liga para isso, Deus não liga para aquilo. Deus é extremamente santo. Interessante, irmãos, que aí tem o segundo véu. No santuário, somente o sumo sacerdote podia entrar, representando ali todo o povo de Israel. E lá no lugar santíssimo, nós vamos encontrar apenas a Arca da Aliança. O importante desse tópico aqui, para nós focar com o aluno e trazer para nós, é que para agradarmos a Deus, nós temos que ser separados, né? Nós temos que ser dele, nós temos que estar à disposição dele. E, irmãos, e para andarmos à disposição dele, e que essa separação hoje continua acontecendo, Deus separou para si um povo que é seu. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus dizer que ele vem buscar para si um povo seu, então quer dizer, é só dele, zeloso. Vamos, essa palavra zeloso, quando a gente vai estudar ela te dá um leque. Zeloso e de boas obras. Então, esse véu existe ainda. Tem que ter entre eu e o mundo, tem que ter uma separação. Precisa ter. Eu não posso ter os mesmos pensamentos, eu não posso ter as mesmas práticas, eu tenho que reconhecer que daqui eu não sou, eu preciso entender que eu sou peregrino em terra estranha. E você vai focar para o seu aluno no quê? Ali havia separação. Ali havia uma separação. Entre nós e o mundo há uma separação. E Deus se agrada de nós quando essa separação torna para nós prazerosa. Porque isso está sendo complicado. Há uns anos atrás havia de fato uma separação da igreja, no que se tange a membros, a membresia, havia uma separação, mas era algo muito obrigatório. Muito obrigatório. Eu vou fazer porque se eu não fizer, eu não participo da ceia. Eu vou fazer porque se eu não fizer, eu não posso subir ao púlpito da igreja. Eu nunca uso o termo altar, e é bom os irmãos acostumar, porque lá é o púlpito mesmo. É só um lugar mais alto, é a tribuna. O altar sou eu. O altar sobe lá, que é eu. Lá é púlpito, é o lugar mais alto. Então não há problema nenhum. O que ocorre? Com o passar do tempo, nós começamos a entender o que é costume, o que é doutrina. Mas não existe probabilidade nenhuma de uma boa doutrina sem bons costumes. Não tem como. Não tem como. E não haverá bons costumes se não houver uma boa doutrina.
eu preciso entender que eu tenho limite. Eu acho interessante que quando esse sopé do monte era cercado, que depois só Josué passava, o povo ficava lá, fora do sopé do monte. Então, irmãos, eu como um cristão, eu preciso definir, até aqui o Senhor vai. Daqui para lá, Deus não vai comigo. Então, se daqui para lá Deus não vai, eu também não vou. Vou permanecer aqui, porque eu sou de Deus. Lembrando bem, irmãos, que o sacrifício de Jesus, ele fez por amor a nós. Agora, a salvação é uma batalha pessoal de cada cristão. Então nós queremos agradecer você aí, ouvinte, né, que tem nos acompanhado, e agradecemos já o seu like, o seu compartilhamento, e recomende o canal para outros se inscreverem, e assim nós podemos estar levando o ensinamento da palavra mais longe, para os lugares e pessoas que não têm oportunidade de ter, né, a explicação da palavra de Deus. Convidamos você para a próxima semana estarmos juntos aí, fazendo aí a lição de número 8, né? Que é o lugar santíssimo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.